criativos e criativas, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Clube de Artes das Criativas. E na aula de hoje nós iremos ensinar como fazer essa bolsa baú aqui, personalizada para iniciantes, para quem trabalha com os brindes. Então, alô brindeiras, venha para o drive, né, do Costurando Arte, que lá você vai encontrar, além dessa modelagem, várias outras para os brindes de festa. Então, essa maleta aqui é uma maleta trapézio, é o nome que nós demos. Percebe que aqui não é um quadrado, não é um círculo, então é um design de um formato novo, mas ela é baú. Ela pode colocar alça para mão, alça para ficar aqui, ó, no meio braço, como eu coloquei, mas pode ser uma alça menor somente para as mãos. E pode ser aqui, ó, uma alça para lateral. Então, você pode fazer só alça de mão ou só alça ou colocar os dois. Enfim, ela é toda personalizada, feito na impressora A4, tá? Toda personalizada, estampada, dublada. E se você trabalha com brindes, o que você vai poder fazer? O fundo aqui, deixa só no nylon 600, por exemplo, não precisa ser dublado. Mas se você quer ela toda dublada, você dubla. Material, nylon 600, dublei com Oxford. Alça, eu botei aqui uma alça CA. Meia argola e regulador. Certo? E como é para brinde, não precisa de acabamento, não precisa de forro. Mas só se a cliente exigir ali um acabamento de viés, aí tá tudo certo. Então, lá no clube, né, de artes das criativas ou na comunidade Costurando Arte, quer saber a diferença dos dois? Procure aqui, ó, na descrição, eu ou a Verônica, tá? Vai vir duas partes assim, que é as partes das nossas laterais, vai ficar assim. E vai vir três partes, né? Duas com estampa, que vai ser a parte 1 de uma vista, né? A vista da frente, a vista das costas. E a terceira parte, que é a junção, né? A emenda delas duas, né? Ou seja, nós iremos colocar aqui, ó, o zíper no meio da nossa estampa, tá? Ela uma virada para outra, o zíper vai aqui no meio. E esse aqui, nós vamos emendar aqui nessa ponta e depois emendar na outra ponta. Se você tem impressora A3, você pode fazer essa dublagem aqui, ó, toda na A3. Nós deixamos a medida para A3. Mas, se não, você faz na A4 dessa forma. E se você quiser, o fundo pode ser só no nylon 600, se for para brinde. Então, são essas quatro partes aqui, ó, que compõem aqui, ó, a impressora A4. Ou seja, você vai gastar uma, duas, três, quatro folhas A4 para tá fazendo essa impressão aqui toda. Se for A3, uma, duas folhas A3. Então, bora lá costurar. Primeiro passo que a gente faz é pregar o nosso vivo. Por quê? Depois que a gente coloca o vivo, a gente vai tirar a medida da circunferência aqui para determinar o nosso folho. Como a gente já é uma peça que a gente sempre faz, então, se não me engano, é 49 a medida total já adicionada às costuras. Só que como aqui tem 3 junções, você tem que ver o quanto que deu e adicionar 3 centímetros de acordo, né, com as emendas, com as costuras. Tem que acrescentar o zíper, porque na hora que você costura o zíper, você perde 1 centímetro, mas ganha 1. Então, tudo isso aqui a gente tem que calcular. Margem de costura que eu vou utilizar aqui para fazer essa junção aqui do meu fole vai ser de meio centímetro. Por quê? Porque se eu colocar mais, vai ficar apertado, se eu deixar menos, vai ficar folgado. Então, tem que ser a medida certinha. Então, vamos trabalhar aqui com essa parte. Primeira parte, você que sabe, eu boto o zíper e depois coloca, né, o fundo. Eu já vou vir com o meu fundo. Vou pegar um dos meus lados e vou vir aqui, ó. E vou costurar esse meu fundo com uma margem aqui de meio centímetro, que é a margem do meu pé calcador, certo? E venho aqui, ó, certinho.
Bom, se você quiser, for uma peça única, e você vai utilizar forro, você vai rebater tudo bonitinho. Agora, se você não vai botar forro, mas quer botar um acabamento, aí o acabamento seria agora, né? Mas agora eu não sei onde é que anda o meu viés branco. O meu viés branco eu não sei. Então, eu venho aqui e vou rebater, certo? E vou rebater essa costura, vou jogar essas minhas costuras pra parte do fundo. Ó, jogo ela pra parte do fundo e vou rebater ela aqui em cima do meu fundo. E ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui a parte da estampa, aqui a parte do fundo. Eu jogo essa costura pra lá e rebato aqui em cima do fundo. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com minha outra parte. Pego aqui, ó, fundo com fundo. Ajeito certinho. Fiz minha costura do mesmo jeito aqui, ó. Pego essa minha costura e jogo pro meio, tá? E vou costurar aqui, ó, em cima do fundo. Ó, percebem que as minhas duas costurinhas, ó, ficou em cima do fundo onde eu rebati. Aí agora eu vou colocar aqui o meu zíper, tá? Cortei aqui, ó. Vou fazer o quê? Costuro e rebato. Ou você dobra meio centímetro e rebate por cima. Mas eu vou fazer dessa forma porque vai ficar mais resistente. Mas se de repente você vai fazer pro brinde, quer trabalhar em produção, eu deixava meio centímetro também a mais para dobrar 1 centímetro. Mas aqui eu vou fazer isso, eu vou costurar esse meu zíper aqui com a margem de meio centímetro, tá? Calcador aqui, ó, meio centímetro. Ó, meio centímetro. E agora eu vou rebater aqui, ó. Ó, rebati. Aí eu vou destacar aqui e vou costurar aqui do outro lado. Essa daqui eu não vou colocar alça de mão, porque eu esqueci de colocar, né? Geralmente a gente coloca, antes de colocar o zíper, a gente coloca a alça de mão, né? Descobre o meio e coloca. Como eu esqueci, eu vou fazer ela só a transversal. Então, eu venho aqui, ó, e coloco aqui e vou costurar aqui, ó, margem de meio centímetro. E aí, vou rebater. E ficou assim. Então, lembrando, se você for colocar a alça aqui, você vai medir aqui o meio, determina a posição de sua alça, coloque antes de colocar o zíper. Aí você coloca, rebate,
E aí coloca o zíper e faz esse procedimento. Aí vai ficar as duas alças aqui, certo? Ah, Ju, mas eu quero a alça mais reforçada. Aí a arte vai ter que ser um pouquinho pra baixo. Você bota uma fita aqui de 2,5 e embute ela pra dentro. Também daria certo aqui, fazer dessa outra forma? Daria. Mas a minha arte aqui, ela tá toda, então eu não vou fazer. Mas aí você pode fazer aí. Tem essas duas formas de colocar alça, mas aqui eu vou fazer só na transversal. Feito isso daqui, eu vou medir aqui, ó, pra conferir o meu fole. Lá o fole total vai estar marcado. Ele é 47 centímetros, certo? Então, toda essa minha extensão aqui, ela tem que dar 47, né? E aí, deu certinho 47, ó, deu. Agora eu venho aqui, ó, e vou colocar aqui o meu zíper. Quer dizer, o meu cursor aqui no zíper, né? Ó, coloco aqui. E já coloco aqui, certo? Aí você vai vir com sua alça. Já mede, ó, já 130. E vou reservar aqui. E vou pegar um pedacinho aqui de alça. Aqui uns 9 centímetros. Mas aí você determina o que você quiser. Vou selar aqui, ó, gente, bem seladinho. Como eu não tenho meia argola, vou usar 2 regulador, né? Um regulador vou fazer de meia argola. Ó. O que que eu vou fazer? Vou pegar e vou colocar aqui, ó, em um desses meus lados, certo? Mas, se vocês acharem difícil colocar aqui, vocês podem colocar aqui, certo? Porque ela vai ficar aqui, ó, por detrás do vivo. Então, aí vocês determinam. Eu vou colocar aqui, porque eu acho mais fácil. Então, o que que vocês vão fazer? Faça o pique aqui em cima, o pique aqui embaixo, nas duas partes, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, aqui no meio certinho, e vou posicionar em um deles. Eu vou posicionar aqui, ó. Com retrocesso, certo? E aí eu vou colocar o vivo por cima. Na outra parte, meio, eu vou vir com a minha outra parte, né, do restante da minha alça. E vou vir aqui no meio, ó, certinho. Vou deixar meio centímetro da alça pra fora, né? Retrocesso. Feito isso daqui, iremos colocar o nosso vivo. Ju, eu tenho dificuldade com vivo. Gente, tem gente que gosta de colocar o vivo com calcador de zíper. E tem gente que utiliza este calcador. E esse fundinho aqui, ó, gente, ele é um pouquinho mais fundo, né? Onde vai passar a canaleta. Super ajuda. Então, ajuda bastante. E aí, eu venho aqui, ó. E vou colocar.
E aí agora é só vir contornando com o vivo. Ó. E vai ficar assim, certo? Ó. Aí agora a gente pega a outra parte pra estarmos colocando aqui, ó. Prontinho, ó. Coloquei aqui, ó como é que vai ficar. Eu acho assim bem mais fácil do que eu colocar ali. Ó, aí agora vocês vão pegar aqui o corpo. Eu sugiro fazer uma costurinha aqui no zíper, pra na hora de colocar na peça, evitar abrir. Certo? Então, eu vou vir aqui. Eu gosto de fechar a peça com o zíper de meia banda. Ó, esse aqui de meia banda. Ó, de meia banda, que é de zíper. Aí eu vou vir aqui, ó, e fazer uma costurinha só pro vivo. O zíper, né, não abrir na hora que a gente for colocar. E aí, se você tiver a sua etiqueta, você pode colocar por dentro ou por fora. Ó, etiqueta de cetim. Eu mesmo fiz a minha. Cortei ali, eu tenho um selador, só que essa parte aqui não selou. Então, se você tiver, já aproveita e coloca na sua peça. Coloquei aqui, ó, por dentro.
E aí você vai pegar aqui, ó, medir, né, pra achar aqui o meio das extremidades, porque de um lado você vai saber que é o zíper e do outro. Então você vem aqui, ó, meio com meio, ó, faz o pique. E aí agora nós vamos fazer o fechamento dessa peça. Trabalhando em produção, é bem rápido dela. Você consegue fazer muito rápido. E aí agora, ó, só colocar aqui uma das bandas. Você vai ver onde é o zíper, pega o meio com meio, ó. É uma peça também que vocês podem vender no varejo, tá, gente? Ó, encaixou perfeitamente, sem nenhuma dificuldade. Ah, Ju, o meu não encaixou. Se o seu não encaixou, é porque você não seguiu as margens na hora de costurar as emendas, né, da folha A4. E também na hora do zíper, na hora de colocar o vivo, provavelmente você colocou ou muito afastado ou muito perto da margem colocar. Então, vocês têm que seguir a risca, contornar o vivo bonitinho na peça, costurar aqui as costuras com a margem corretamente para que dê certo. Na dúvida, sempre pega, né, uma fita métrica e meça a circunferência do fole e também da peça depois de costurada. E agora vamos fechar a peça. Dá uma amassadinha aqui, ó, pra colocar aqui debaixo direito. Colocar aqui o grampinho pra não fugir. Opa, saiu aqui. Só posicionar direitinho aqui. E aí, essa costura agora de fechamento, vou botar 3,5. Ela tem que sobressair a primeira costura para não ficar aparecendo e não ficar feio a peça. E aí, ó, vocês vêm, ó, fechando, contornando a peça. E aí, feito isso, corte o excesso, né? Eu vou cortar aqui o excesso do zíper. A alça, eu vou deixar os meio centímetros aqui pra fora, não vou cortar. E sela aqui muito bem. Tira aqui as pontas, né, de linha. Como é uma peça pra brinde, não precisa colocar viés, é isso aqui. Feito isso agora, ó, coloque aqui, ó, a linha pra dentro e vem com a outra peça, você vai encaixar aqui bonitinho.
encaixou super certo. Eu venho aqui, ó, abro. Como eu fiz aquela costurinha no meu zíper aqui, justamente para não abrir aqui tudo na hora que eu abrir aqui a peça, na hora de fechar. Então, é por isso que eu fiz aquela costurinha de segurança aqui. Aí, agora eu só vou fechar a peça. Pode começar por qualquer lado aqui, o lado que vocês acharem melhor. Ó, dou uma amassadinha aqui. E aí, eu vou encaixar aqui, ó, a peça. E aí, agora eu venho, ó. Venho ajeitando. Prontinho. Só vou consertar aqui, porque ficou muito pra fora, né? Da costura. E aí, ela tem que estar costurada aqui bonitinho. Pra não correr o risco de depois descosturar. Só ajeitar aqui. Aqui na parte dos zíperes. Só mesmo pra ter cuidado na hora de costurar. E costurar certinho. E aqui agora, só queimar aqui a ponta, para não desfiar o zíper e a alça. Tire aqui o excesso de linha. Ó. Ficou assim, ó. Pra brinde, sem acabamento. E aí, agora você vem, ó. E vai desvirar a peça. A minha etiqueta era pra ficar mais pra baixo, mas tá bom. E aí, agora, ó, eu venho com a minha alça, com o meu regulador, ó. E aí, agora eu vou colocar ele e já está pronto a minha bolsa baú. Uma peça muito bonita para lembrancinha de festa.
E aí você sela, ó. Bonitinho. E aí dá o acabamento aqui final na alça. E aí é só vocês colocarem papel, ajeitar bem bonitinha. E ó, como que ficou. Essa aqui ficou sem a alça, ficou só transversal, né? Mas olha só que linda que ficou. Fala a verdade. Uma peça rápido, fácil. E que vocês aí, ó, podem estar utilizando a alça CA, ela é mais resistente que a CBR. Mas dependendo da localidade, a CBR é mais barata. Então, para brinde, utiliza a CBR. Mas, né, se a CA for do mesmo valor, compensa estar utilizando aí a alça CA. A etiqueta vocês podem colocar por fora, só que a minha ficou aqui em cima. Coloca aqui, ó, mais aqui embaixo vai ficar bem posicionada. E essa é a nossa aulinha de hoje. Bolsa baú, que pode ser só transversal e pode ser de mão e transversal. Olha só que lindo. Olha só o design das laterais, gente. Não é redondo, não é quadrado, é diferente, é bonito. E eu tenho certeza que você vai arrasar. Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu joinha, entra no nosso grupo, procure saber dos nossos planos, das artes que nós já temos disponíveis dos nossos projetos. Então, entra lá no nosso grupo que eu tô te esperando. Um forte abraço, que Deus te abençoe.